E aí galera, aqui é o Adriano E aí galera, aqui é o Caetano. e juntos somos os Cartas na Mesa. Esse é um podcast sobre você, pode acreditar. Fala galera, beleza? Mais um Cartas na Mesa na área. E aí Caeta, como é que você tá? Tamo aí, preparado para mais um podcast. Show de bola. Gente, olha só, hoje a gente tem um assunto interessante pra gente finalizar o mês, que é relacionamentos. Caetano trouxe essa ideia aqui, a gente conversou um pouquinho, acho que tem bastante pano pra manga. Até porque, como diz Martim da Vila, nós temos muitas idades e muitos amores pra contar, né não, Caetano? Às vezes muitas aventuras inesperadas, né? Mas eu acho que também, assim, não é só relacionamentos, né? Mas são relacionamentos do ponto de vista do homem, porque nós somos dois homens aqui, a gente não pode falar assim em nome nem para ou pelas mulheres, né? Então a gente vai tentar focar aqui nas nossas experiências, né? Eu até tentei escrever alguma coisa aqui mais, sei lá, mais com conteúdo mais específico, mais impessoal, mas eu acabei não conseguindo, então acho que eu vou tentar jogar aqui mais com as minhas ideias, com as minhas, do que eu acho que é um relacionamento, das minhas experiências de vida assim mesmo, né? Do que eu passei por isso. Acho que todos temos muito a dizer, né? Ah, com certeza. Pô, todo mundo já sabe, né? A gente já passou dos 30 aqui, com certeza a gente já passou por poucas e boas, relacionamento mais adolescente, relacionamento já buscando uma maturidade, né? Então a gente tem algumas coisas assim pra trocar uma ideia maneira. Espero que vocês gostem então aí. Então beleza, Caeto. Primeira coisa eu acho que a gente pode fazer talvez um pouco de perguntas e respostas que vai ser legal pra gente até fazer uma vertente. É, com relação aos seus relacionamentos, cara, o que você tem de experiência pra passar pra galera? Cara, então eu passei por muitos tipos de relacionamento, eu acho, sabe? Então, assim, foram os relacionamentos de adolescência, aí depois outros de adolescência barra mais maturidade, né? Outro foi uma maturidade que eu fui meio infantil e outro que já estava mais maduro, bem consciente daquilo que eu pretendia da vida. Então, assim, eu diria que foram momentos muito diferentes e eu sempre acredito que os relacionamentos são muito diferentes, não porque nós nos tornamos outras pessoas, mas porque ou de fato nós nos tornamos outras pessoas de acordo com a pessoa com que você tá, né? Sim. Não necessariamente isso é uma coisa ruim, sabe? Porque não necessariamente eu não tenho personalidade, ao contrário, talvez isso seja algo específico que o amor ou o relacionamento produz, né? Você encontra com a pessoa e aí você acaba produzindo alguma coisa que não é igual nunca, né? Então você tá com uma pessoa e você tem determinadas atitudes que em outro relacionamento às vezes você não tinha, sabe? Sim. Você produz novas liberdades, você produz ou novas pressões, novos ciúmes, né? De coisas que você não tinha. Então assim, são sempre muito diferentes em São muito relação... particulares, né? muito particulares em relação a isso. Cara, eu sempre acho que eu sempre aprendo muito com as mulheres, né? Porque eu sou heterossexual, então assim, eu sempre aprendo muito mais com as mulheres, assim, do que eu convivi, do que eu acho que eu ensinei, sabe? Então Sim. eu com certeza aprendi muito nesses relacionamentos. Hoje em dia eu tenho... Tinha uma época que eu fazia até uma lista daquilo que eu procurava em determinada pessoa. Hoje em dia eu já abandonei isso porque eu acho que isso também, né? Eu acho que todo mundo fez nunca um pouco funciona, disso. sabe? Porque você vai sempre esperando alguma coisa das experiências com outras pessoas e você acaba encontrando algo completamente diferente. E é bom isso também. São sabe? caminhos assim que você nem pensava que poderia rolar, na verdade, Exatamente. né? Verdade. E eu acho que isso, para começar a nossa conversa, é um bom tópico, assim, porque, sabe, foi isso que eu encontrei muito nos relacionamentos, esses caminhos inexplorados e essas diferenças em que eu me colocava, sabe, em que eu era diferente em todos eles, sabe, e isso não necessariamente é ruim. Não sei se você sentiu algo parecido nos relacionamentos que você teve, se Sim. todos eles você sempre fez o mesmo caminho ou não. Mais ou menos. Na verdade, eu sou muito mais maluco do que você, né, cara? Eu tive relacionamentos assim que foram muito, vou dizer assim, montanha-russa, né? De colégio também, teve, inclusive com uma amiga nossa, né, e tal. E que, pô, foi uma parada maneira. Mas depois disso, as coisas meio que foram mais assim. Eu fui mais pra... fiquei um tempo mais curtindo um pouco minha juventude, né, e tal, solteiraço, pá, Mas não sei isso o quê. também é uma aprendizagem boa, né? Assim, né? Pô, com certeza, até porque, sei lá, cara, é a questão de geração de personalidade. Eu fui descobrindo algumas coisas, por exemplo, conhecendo certas formas de falar e tal, certas formas de coisas que as mulheres, assim, gostavam que eu desse um pouco mais de atenção, etc. Muito fora de relacionamentos mais sérios e tal, né? Que eu pude levar isso de bom pros meus relacionamentos mais sérios.
E, pô, eu já morei junto com 2 mulheres, né, na verdade. Não ao mesmo tempo, tá, gente? Espero que não. Um detalhe importante. Né? Então eu fiquei 4 anos com uma, fiquei 5 para 6 anos com outra. Então, tipo assim, sair quase do 8 pro 80, tá ligado? Porque, pô, tem certas coisas que não são interessantes fazer mais. Sei lá, eu acho que foi o que você falou. Eu acho que a gente vai aprendendo mais com as mulheres. E eu também tenho essa percepção. A questão. Pô, eu li tem pouco tempo atrás que o homem ele consegue se tornar maduro, que a mulher se faz com 20 e poucos anos, com quase 50, tá ligado? E é muito por aí, cara. Eu sou o eterno garoto, por exemplo. Eu gosto de ainda sair e tal, fazer algumas paradas. Mas eu vou me tornando mais maduro a partir do momento que eu vou aprendendo mais com as mulheres. Eu pelo menos, percebo Eu muito acho isso que em também mim. tem uma coisa assim, já entrando, foi mal te cortar aí, mas já Tranquilo. entrando assim, porque tem uma maturidade que tem pessoas que precisam não namorar ou não estar em um relacionamento fixo com alguém para desenvolver uma certa maturidade, para se conhecer, para perceber aquilo que gosta, cara. E isso eu tenho conversado muito, que não aconteceu comigo, sabe? Eu acho que foi nos próprios relacionamentos, dentro deles, sabe? Que eu fui vendo o que era maneiro ou não fazer, sabe? Sim. Por exemplo, eu tive um relacionamento que eu comecei muito mal, sabe? Que eu acho que eu era um pouco ciumento excessivo, sabe? E por quê? Porque eu vinha de um relacionamento que não terminou bem, sabe? E isso acabou me gerando uma frustração, sabe? Gerou insegurança em mim e eu comecei esse outro muito inseguro. Sim. Mas eu consegui reparar isso durante o relacionamento, sabe? Eu consegui ver ali que isso não me fazia bem, porque, pô, eu ficava inseguro o tempo inteiro e começava a ficar desconfiado da pessoa e não fazia bem para outra pessoa, sabe? Porque, pô, você tem alguém que fica o tempo inteiro te perturbando, espião, né? te espiando, Porra, você fica, parece que você tá devendo alguma coisa. Isso não é saudável em relacionamento exatamente. nenhum com pessoa nenhuma, nem que seja com seu amigo, com sua mãe, sei lá, com qualquer pessoa, ainda mais num relacionamento amoroso, sabe? Eu acho que essa maturidade eu consegui muito dentro do relacionamento, mas foi uma perspectiva, não foi uma autoobservação que eu fiz, sabe? Até porque eu também, dentro desse relacionamento, eu consegui passar no mestrado e eu acho que isso também me deu uma certa segurança, porque ali eu descobri realmente os caminhos que eu queria para minha vida. Então não fiquei dependente emocionalmente da pessoa, sabe? Sim. Eu tinha um outro, sei lá, eu tinha um outro escape, né? Um outro apoio. Um outro apoio. Eu descobri que realmente que aquilo ali que eu queria fazer da minha vida. Então, assim, eu sabia que aquilo ali eu também podia contar, sabe? Sim. Então, eu acabei, eu acho, colocando menos pressão na pessoa por causa disso, sabe? E em mim também, Sim. consequentemente. O fato de você talvez se descobrir tirou um pouco de peso da Certamente, outra pessoa, porque né? eu acho que o que pesa muito nas pessoas, assim, de relacionamentos com ciúmes e tal, é muito essa insegurança que a gente tem em relação a nós mesmos, né? E a gente tem que comunicar a insegurança, sabe? Porque uma das coisas ruins também em relacionamento é a gente não comunicar, mesmo que seja uma parada banal, né? Uma parada muito tosca, assim, pô, isso me incomoda, mas eu vou guardar porque... Não, a gente tem que comunicar. Eu acho que é uma das coisas que hoje em dia eu comunico tudo. Eu falo assim, pô, não gostei disso, não gostei daquilo. Porque, cara, você acaba se colocando a sua insegurança pra pessoa também e aquilo pode te ajudar a te dar segurança, sabe? Mesmo que seja uma parada de detalhe, uma parada que você considera boba, você vai ficar remoendo aquilo para sempre na tua vida, sabe? Então é melhor você parar de remoer alguma coisa que você considera boba, sabe? E comunicar do que guardar para si. Então eu acho que tudo isso foi junto nos meus relacionamentos, eu aprendi muito isso, sabe? Eu acho que hoje em dia eu não escondo mais as minhas comunicações as minhas dificuldades mesmo, porque, pô, todo mundo tem insegurança, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem os pontos fracos ou fortes, sabe? Sim. E é isso, cara. Eu acho que eu acho que... comunicação é fundamental. Desculpa te cortar, Não, você falou uma parada... Eu te cortei antes. Não, porra, eu devolvi, né? Você falou uma parada que eu achei maneira, que é o seguinte, que... por exemplo, a gente tem que deixar um pouco essa parada do homem carrancudo, né? O bigode grosso. E tipo, o homem não pode ter insegurança, o homem não pode isso, não pode aquilo, porque a maioria dos caras acumula essa porra e vai dar alguma merda lá na frente. Então, assim, pelo menos eu acho que você tá completamente coberto de razão, né? Eu ainda sou um principiante nessa parada. Eu sou um cara que guarda muita parada ainda. Sim. Tô aprendendo ainda com os meus processos e tal, né? Mas eu vejo como isso é absurdamente importante. Pô, conversar mesmo, tentar ser um pouco mais aberto,
não ter vergonha de ter um pouco mais de abertura para falar das suas inseguranças, de chorar mesmo, etc. Para demonstrar quem é você de verdade. Porque, cara, se a sua companheira não te conhece, pô, você obviamente não se conhece também, né? Acho que é uma parada maneira. Cara, mas essa questão, pô, eu sempre fui muito mais, sei lá, cara, vocês sabem, assim, meus amigos próximos, que eu sempre fui uma pessoa mega sensível e, tipo, muito emotiva. Então, assim, eu me entrego na parada e vou, sabe? Não tem muito. Sim. Não tem muito meio termo. Eu sou uma parada que. Sou uma pessoa que não esconde muito sentimento. Quando eu gosto da pessoa, eu não faço a mínima questão de ficar fazendo joguinho. Então, assim, eu sou muito claro e muito direto, sabe? Justo. E às vezes isso pode parecer não muito romântico também, porque como eu sou muito direto, às vezes fica uma coisa muito seca e quando Fica não é, meio não, sem floreio. não fica sem floreio, sem aquele mistério. Mas eu tenho os meus mistérios que são outras coisas, não é exatamente assim, eu gosto ou não da pessoa, não é um mistério, sabe? Sim. Mas eu nunca tive essa dificuldade de esconder sentimentos ou fragilidades, sabe? Eu acho que comunicar que eu acho que era o mais difícil, sabe? Sim. Eu não escondia, mas às vezes eu não me comunicava tão bem em relação a algumas coisas, sabe? Então, eu acho que com os relacionamentos que eu tive, com todas as dificuldades que eu tive nesse relacionamento, porque, pô, relacionamento é muito idealizado também, né, cara? Não é só você acordar cheiroso como um comercial sei lá, de um perfume que o cara acorda cheiroso, lindo, maravilhoso do lado, entrega uma flor pra mão. Porra, cara, você acorda... Besuntado no olho. Não é assim, sabe? As coisas não são assim. É. Então, mas assim... E eu aprendi muito nessas dificuldades desses relacionamentos, porque, pô, termina, por mais que o término seja bom e tal, seja um acordo mútuo, sempre tem uma coisa meio difícil, né, cara? Sempre tem uma dificuldade, assim. E eu sempre acreditei que o relacionamento fosse essa troca, sabe? Sim. É muito mais troca do que duas pessoas, sabe? Sempre se passa entre os dois, sabe? Não é um ou outro, sabe? Sim, é aquela questão de companheirismo mesmo, por exemplo. Todo mundo tem as suas dificuldades individuais mesmo dentro da bolha, né, do casal, né? Então, pô, se a pessoa tá passando por aquilo ali, ou se ela tem algo para explanar, pô, se demonstrar interessado, se colocar como com liberdade ou com vontade de ajudar, né, também tem muito disso, porque tem, pô, a maioria dos casamentos, ou até relacionamentos que eu acho que eu já vi, assim, de amigos, e inclusive os meus também rolava essa parada. Um doa demais, o outro não tá muito aí e tal, e a parada vai andando mais ou menos, até o término, né, e tal. E, enfim, aí eu acho que essa parada do companheirismo talvez seja, porra, a cerejinha do bolo. Porque, cara, se as duas pessoas estão nessa parada do companheirismo, né, que os dois se preocupam um com o outro, os dois estão vibrando na mesma frequência, a parada meio que rola, sabe? Eu acho que é isso. Por mais que tenham interesses altamente diferentes, né? Tipo assim, porra, um é de um jeito, outro é de outro, um gosta de não sei o que lá, mas, pô, se interessar pelo que a pessoa quer, isso é maravilhoso. Isso cara, isso pra mim é fatal, sabe? Relacionamentos que você não tem interesse, no mínimo de interesse pelo aquilo que a pessoa fala, compõe, sei lá, sabe? Se não tem esse mínimo de interesse, não tem relacionamento, tá ligado? Exatamente. Pra mim isso é relacionamento amoroso, assim, algo mais sério, né? Claro que pode ser uma coisa que os dois estejam de acordo ali, ser um pente roda, exatamente. Sabe? Não, pode ser, aí não precisa ter nada, sei lá, dependendo do acordo. Mas pra mim isso é fundamental, cara. Nem mesmo que você não entenda nada do que a pessoa tá fazendo, até porque se eu for pedir pra alguém entender alguma coisa do que eu tô fazendo, assim, do que eu falo, do que eu componho, do que eu escrevo, cara, tá pedindo demais. Eu vou pedir assim, muita coisa. Não que eu escreva pra caralho, mas é porque eu gosto de coisas doidas mesmo. Mas assim, mas manifestar os interesses naquilo, cara, eu acho que é fundamental mesmo que você não entenda, que você esteja lá junto, sabe? E eu sempre acreditei muito em companheirismo e em troca nesse sentido, sabe? Mas eu vou tentando encadear assim, um assunto para homens em relacionamento, porque eu acho que isso é um assunto que tá muito em voga, sabe? Sim. Porque é importante, assim. Porque a gente precisa se questionar em relação a algumas coisas, porque a gente tende, assim, eu acho, é como eu penso, assim, a gente tende a ser um pouco acomodado às vezes, sabe? Concordo. A gente entra num companheirismo
E às vezes fica só companheirismo. Sim, sim, sim. Que aí você vai cair naquela questão, nas questões que a gente ouve bastante, né? Dos hábitos, de, beleza, você é um ótimo amigo, mas pá, mas é isso, né? Isso é bastante real. Se você, é claro que, porra, é complicado no dia a dia, né? Você Não. fazer sempre algo Não. diferente, ainda mais numa época de pandemia e tal, pô, é um negócio Não, mais impossível, tenso. isso é impossível, não. Mas, realmente, tem que tentar sempre dar uma inovada, né? Fazer alguma coisa. Isso faz Não, sentido demais. e não é nem só desse acomodado de produzir coisa nova, não. É que a gente tá ali, a gente às vezes esquece de valorizar mesmo aquilo que a gente tem, sabe? Com certeza. Porque é difícil mesmo, sabe? De você tentar fazer coisas novas. Eu acho que assim, eu não tenho nada contra o hábito de um relacionamento. Ao contrário, eu acho Concordo. que o relacionamento que não tem alguma coisa de hábito, sabe? Ele não é um relacionamento. Senão você se força também, sabe? É. E se forçar a fazer determinadas coisas, você se sentir na obrigação de fazer determinadas Você coisas. perde o tesão de fazer aquela Perde o parada. tesão de fazer, vira obrigação pra você e pra outra pessoa. Provavelmente ela tá reparando que você tá fazendo Sim, isso aí na sim. obrigação, sabe? Senão vai ter uma agenda, né, cara? Dá bom dia com café da manhã na cama. Aí tira o alarme, né? Pô, senão Cara, vai eu ser sempre, assim, e já eu sabe. sempre acho assim, os relacionamentos que eu tive, eu sempre me lembro deles muito mais pelos esses hábitos diários, assim, do que pelos eventos grandiosos que a gente fez, tá ligado? As viagens, assim, são boas, lógico, curti pra caralho, foi muito bom. Mas sei lá, tem sempre alguma coisa, uma risada, alguma Exatamente. partícula ali que fica do cotidiano, sei lá, a gente sentado junto assistindo Vendo um filme. alguma coisa. Sim, É sempre sim, alguma sim. coisa muito cotidiana que fica um hábito, né? Como se o amor passasse muito mais Pequenas coisas ali, né? nessas superfícies, assim, Isso. né, pô, digamos assim, do que nos atos grandiosos e significantes, assim, sabe? Que marcam muito um território, sabe? Eu acho que o amor passa muito por esses pequenos traços, sabe, do, da superfície. Ele cria muito mais nessa superfície do que nas profundidades dos corpos. Pô, com certeza concordo plenamente contigo. Se eu parar pra pensar aqui, imagino que vocês estão ouvindo, se vocês pararem pra pensar agora dos relacionamentos passados de vocês, etc, vocês vão lembrar, falei etc de novo, falei que eu não ia falar essa porra. Estamos tentando nos controlar aqui, vocês não sabem, mas a gente está... Vocês não sabem como é difícil. Mas voltando, se vocês pararem pra pensar um pouco nos relacionamentos de vocês, ou olhar os lados bons, né, e tal, vocês vão lembrar um pouco mais dessa questão do que é cotidiano, né? O que a pessoa gostava de comer junto com você, uma coisa assim, ter um jeito de fazer alguma coisa. Os términos são muito assim, cara, eu sempre senti, assim, pô, tu sente saudade de uma bobeira, tá ligado? Exatamente. Pô, falei, tá ligado, tá? Mas assim, você sente saudade de coisas bobas, assim, sabe? De que não são nada demais, que você via cotidianamente e fala assim, pô, que banalidade, sabe? Nem passava, não era algo perceptível, assim, que você notasse, nossa, que beleza, sabe? Mas é uma coisa que, pelo menos eu percebo assim, sabe? São esses pequenos traços, sabe? Sim, acho justo. Porque assim, a gente tem... Vou viajar um pouco agora, porque é uma das coisas que eu fico me questionando assim, porque a gente tem muito essa tendência a não encarar o amor como uma posse. Mas eu acho que ele de alguma maneira é uma posse, mas não no sentido dessa posse de capital, né? De que a gente tem poder sobre alguma coisa, nós temos poder sobre aquela outra pessoa e por isso ela é nossa posse. Não é nesse sentido, sabe? Por exemplo, vou viajar. Assim, fica à vontade. Cristo, por exemplo, ele fala assim, este é meu corpo, quando ele vai fazer a transubstanciação, né? Ele pega o pão e fala assim, este é meu corpo, cara. Ele transforma o pão no próprio corpo. Então isso é um ato isso eu considero um ato de amor, porque ele transformou aquele corpo em outra coisa. Ok. Né? Ele transformou um pão em um novo corpo. E aparece um novo corpo lá onde só existia um pão. Então ele criou um corpo santo, ele criou um corpo sem profundidade, assim, um corpo na superfície daquele pão. Né? E eu tenho um corpo é praticamente dizer, eu tenho um amor. São basicamente a mesma coisa, sim, sabe? Sim. E isso não tem nenhuma ideia de poder, sabe? O eu te amo também é assim, é uma espécie de transubstanciação, sabe? Que a gente faz, é dizer que o nosso corpo se transformou junto com aquele outro corpo, num corpo incorporal, digamos assim, né? Numa superfície outra. É um acontecimento, sabe? E a gente não ama o olho daquela pessoa, a gente não ama o corpo escultural, assim, sabe? Não ama, sei lá,
os bigodes, as orelhas, sei lá, os brincos. Exatamente. Mas a gente ama toda aquela variação atmosférica, né? Uma espécie de uma respiração que fica, um cheiro, sei lá. E todo o término, como a gente estava falando, mostra esses detalhes, né? Que ficam no nosso cotidiano, passa ali, né? E às vezes a gente nem percebe como... É tão incorporal esse nosso amor que a gente nem percebe às vezes, né? Então eu acho que isso é bonito, eu considero isso uma posse, sabe? É um corpo que não é nosso, que é junto, sabe? Caraca, mas que bonito, não é um corpo de poder também, sabe? Hoje o Caetano estava inspirado. Cara. Hoje eu acordei poeta. Fantástico. Mas Caraca, esse pensamento é maravilhoso, de verdade, cara. Então, pô, isso não passa pela nossa cabeça no dia a dia, nem a pau. Não, cara. E a gente vai lançando assim, né? As pessoas, elas vão lançando partículas assim diariamente, né? Um olhar, um sorriso, um gesto, que depois vão aparecendo, né? Mas que são atos misturados de amor, cara. Então, assim, pra gente poder finalizar e eu lançar um trunfo aqui, pra já finalizar na poesia, então a gente tem que se perguntar, né, como a gente pode quebrar essas nossas identificações, os nossos sujeitos, né, nossos atos significantes, a nossa própria maneira de encarar o amor para finalmente, né, tornarmos-nos capazes de amar verdadeiramente. Né? Como a gente pode se tornar imperceptível e deixar passar um fluxo de amor. Sabe? Como a gente pode dizer eu te amo para uma pessoa, ou seja, fazer essa transubstanciação. E esse é o trunfo que eu deixei aqui pra gente, pra ver se a gente se inspira no amor. Caraca, eu hoje estou saindo daqui inspirado, Caetano. Se quiser lançar. Foi muito bonito. Gente, é isso. Acho que ainda dá pra fazer bastante mais coisa, pra gente ficar muito tempo conversando, mas como a gente tem nossa pequena regra de não passar dos 20, mas a gente já passou um pouquinho, né? Depois a gente pode conversar um pouco mais com vocês. Se vocês quiserem falar com a gente, manda um direct, dá uma comentada e diz um pouquinho o que vocês acharam sobre o episódio. É isso aí, se quiserem uma parte 2 também a gente lança aqui com outros assuntos não, né? Abordando outras coisas sobre o mesmo tema, né? São variações sobre o mesmo tema. É isso aí, gente. Obrigado aí. Grande abraço. Tamo junto, gente.